Olá, eu vim aqui comentar brevemente os casos dessas vinícolas no Rio Grande do Sul, porque acho que tem coisa ali importante para a gente pensar e reflexões que a gente pode fazer sobre a gestão para a sustentabilidade, que podem servir de reflexão e de aprendizado para todos nós. Eu queria dividir essa análise em dois grandes níveis. O primeiro nível é o nível do caso em si. Vamos olhar para esse caso e vamos tirar algumas reflexões. E o segundo nível é o nível do investimento em sustentabilidade, investimento ESG no Brasil. O que esse caso pode representar? Então vamos lá, primeiro nível, o caso em si. Bom, a gestão para sustentabilidade, né, a gestão ESG e tal, ela pressupõe, ela tem uma série de pressupostos e de princípios. Um deles é o monitoramento da sua cadeia de suprimentos. A gente sabe isso é o beabá da sustentabilidade. O que eu ia dizer é que hoje em dia não é nem mais isso, né, gente? Isso já é o mínimo, isso já é, passado. Essa é a primeira série, né, da discussão. Avançando na discussão, e a barra já está cada vez mais elevada com relação ao que se espera de uma empresa que diz que tem uma estratégia para sustentabilidade, não é só o monitoramento da sua cadeia de suprimentos, mas é da sua cadeia de valor. Ou seja, é para trás e para frente. E as questões materiais, as questões mais importantes para trás e para frente podem ser diferentes. Agora, realmente uma empresa que se diz, né, sustentável, que está comprometida com a gestão para a sustentabilidade, ou ESG, ela tem que incorporar esses dois níveis. Então eu tenho até um vídeo meu antigo já no YouTube, onde eu conto o caso da McKinsey e faço uma discussão sobre quando o problema da sustentabilidade ou o problema ESG está no seu cliente e não no seu fornecedor, que é o caso da crise dos opioides nos Estados Unidos. Quem se interessar está lá no meu YouTube. Mas enfim, voltando, este caso explicitou pra gente que nem o beabá estava sendo feito, né? Que é esse cuidado da sua cadeia de suprimentos. Quanto mais níveis tem a sua cadeia de suprimentos, né, de fornecedores indiretos, maior o risco da sua cadeia. E se tem um risco, quanto maior o risco, maior deve ser o cuidado da sua gestão. E o que esse caso está explicitando para a gente, por curiosidade, eu entrei no site de algumas das empresas âncoras desse escândalo, né, desse desastre, e várias delas dizendo, está aqui o nosso compromisso com a sustentabilidade, está aqui a nossa gestão para a sustentabilidade, e a gente está vendo que nem o beabá foi feito. E se alguns dos relatos que saíram na imprensa são verdadeiros, né, de que inclusive havia profissionais dessas empresas âncora visitando, né, técnicos de trabalho e tal, para entender o que estava acontecendo, a coisa é mais grave ainda. Porque aí a gente não está falando só, né, de você ter ou não ter um processo, mas que cultura empresarial você está fomentando que, a despeito de você ter um processo, quer dizer, a despeito de você ter um técnico que vai visitar os seus fornecedores, este técnico, mesmo identificando irregularidades, ele simplesmente fecha os olhos e segue a vida. Quer dizer, é uma cultura que não favorece a sustentabilidade, que não favorece a governança. No fundo, é um problema de governança. Que é a mesma questão das americanas, com outro assunto, né? Outra questão ali. Mas no fundo, é uma questão de cultura e processo. Então, às vezes você tem o processo, mas você não tem a cultura. E o processo sozinho não vai dar conta, se você não tiver a cultura. É claro que eu estou falando isso sem saber exatamente o que aconteceu e baseado naquilo que eu li na imprensa. Mas é importante a gente entender o papel da cultura. A gente nunca deve minimizar o papel da cultura. E a cultura a gente cria, a gente fomenta dia a dia com o papel das lideranças. Não adianta eu ter um processo, voltando, eu tenho um processo. Eu tenho aqui um código, aí eu tenho um técnico que vai lá, visita e vê se o treinamento foi feito no fornecedor. Sim, mas eu tenho a cultura, eu estou fomentando essa cultura com os líderes da organização, dia a dia, problema a problema que eu encontro. Essa é a questão. Então, essa é uma questão. E a outra questão é que, assim, só suprimento, só cadeia de suprimento já não é mais suficiente. E a gente está vendo nesse caso que nem esse beabá foi feito. Então, isso dá pra gente, né, acende pra gente uma luz, assim, como é importante ter cuidado com esses elementos de verdade e como é importante fomentar uma cultura da sustentabilidade. E a cultura para a sustentabilidade é fomentada líder a líder. Não é só no conselho de administração, mas é líder a líder, situação a situação, problema a problema que eu encontrei no dia a dia da operação. Como é que esse líder lida
com uma bomba que ele encontra, ele fecha os olhos e tica lá, ou ele vai levar isso para frente, né? Então, assim, acho que aqui dá pra gente fazer um paralelo com o caso das Americanas, também estou me baseando muito com o que a gente leu na imprensa, enfim. Claro que são dois casos, tanto o das vinícolas como o da Americanas, que ainda estão sendo apurados, enfim, né? Então a gente vai ter que esperar para ver o que realmente aconteceu. Agora vamos para o segundo nível de análise. O que isso significa para o contexto de investimento ESG ou o contexto do investimento sustentável no Brasil? Gente, sem meias palavras, o Brasil é um país muito complicado para investimento estrangeiro de longo prazo. Nós perdemos nosso grau de investimentos, a gente é um país com instabilidade política, instabilidade econômica, pouco respeito a contratos, insegurança jurídica, enfim. Há uma série de questões do ambiente macro e microeconômicos que dificultam o cenário de investimentos, a propensão de investimentos no longo prazo. Isso é um fato. As discussões ESG, elas se somam a esse contexto, elas não existem num vácuo, né? Elas existem dentro desse contexto. E quando a gente vai analisando essas questões, então tem essa questão das vinícolas agora, que é um assunto muito grave, né? A gente está falando de direitos humanos. Quando a gente olha para a discussão que houve, está havendo ainda sobre ouro, né? Quando a gente olha para o desmatamento e algumas cadeias produtivas que são diretamente ou mais diretamente responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, Cerrado, a gente tem uma visão geral não muito boa, não muito favorável. E aí todos são penalizados. Todo mundo que opera no Brasil é penalizado sob a perspectiva de um investidor ESG estrangeiro. Porque o primeiro filtro do investidor ESG é região. Então, o primeiro filtro dele é Brasil, México, Singapura, entendeu? Ele vai olhar esses países e vai pensar onde tem o menor risco ESG. E aí depois ele olha a empresa, né? Depois ele vai olhando ativo a ativo. Então é importante a gente entender que a gente está lidando com uma situação muito desfavorável para quem está fazendo captação de recursos, principalmente com o investidor estrangeiro. A gente está lidando com uma situação desfavorável. É basicamente o seguinte, imagine que você seja um bom jogador de vôlei. Você joga vôlei muito bem, você é um excelente jogador de vôlei, mas você está num time ruim. Você joga bem, você faz seu treino, mas você sozinho não dá conta do time, entendeu? O time é mais ou menos, às vezes ganha, às vezes perde, não consegue passar de categoria, de divisão, sei lá, tá lá meio patinando, mas você é super bom. Então, se você é uma empresa que faz uma gestão de sustentabilidade adequada, tem os processos, tem a cultura, qual é o seu desafio? É se diferenciar do seu time. E sempre dá pra gente se diferenciar do nosso time. Sempre dá. Onde você estiver, se você estiver fazendo o seu trabalho direito, você consegue se diferenciar. E o time aqui, obviamente, é uma metáfora para país. Mas, Annelise, como é que eu vou me diferenciar se o meu time está tão ruim? Bom, você vai se diferenciar com dados. Né? Quer dizer, estou assumindo aqui que você tem os processos, que você tem a cultura, que está fazendo tudo direitinho. Tá? Então, como é que eu mostro que eu sou melhor que o meu time? Né? Você vai e operando no Brasil, e se você quiser captar recursos do investidor estrangeiro, você vai ter que mostrar, investidor estrangeiro ESG, você vai ter que mostrar que você é melhor que o seu time. E aí você vai mostrar com dados, informações consistentes, informações auditadas, né? Informações que realmente você possa provar, né? Ou você possa dar base para os seus argumentos de que você é bom em sustentabilidade. A gente não está mais na fase do olha, tá aqui o meu relatório anual com um monte de foto, com um monte de coisa bacana, mostrando que eu sou legal, que eu tenho um compromisso com a sustentabilidade. A gente não tá mais nessa fase. A gente está na fase do indicador, a gente está na fase da auditoria, a gente está na fase de buscar realmente validar o nosso argumento. O meu argumento é esse, eu sou muito bom em sustentabilidade. Cadê os indicadores? Como que esses indicadores são auditados, não são auditados? Qual é a consistência? De onde vem esse dado? É nessa fase que a gente está. Então, há esperança para boas empresas, e são muitas, que estão fazendo boa gestão ESG, e são muitas, né? Para os gestores de sustentabilidade que estão aí lutando, né? Eu sei porque eu convivo com eles, assim, estão lutando arduamente para empurrar a agenda, para criar uma cultura que favoreça a sustentabilidade, para que favoreça a governança da sustentabilidade, né? Enfim, são muitos bons exemplos. Mas esses bons exemplos, eles vão ter que fazer um esforço para se diferenciar do time, né? Dessa visão de Brasil que o investidor ESG estrangeiro tem. E aí dá para fazer isso.
mas precisa de esforço, precisa de dedicação, né? E precisa de indicadores.